Bom, pessoal, seguindo aqui com o nosso trabalho sobre a gramática inglesa e ainda falando neste vídeo sobre o personal pronouns, que são os pronomes pessoais, que eu disse anteriormente, no vídeo passado. Subject pronouns, I, you, he, she, it, we, you, they. Object pronouns, me, you, him, her, it, us, you e them, ok? Aqui nós vamos fazer alguns exercícios, exercises, certo? Qual é a regra, pessoal? Que serve para reger, né? Para dar lugar ao subject pronoun e object pronoun, né? Os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Então a regra geral é: não se usa dois pronomes pessoais do caso reto ou oblíquo na mesma frase, né? A gente vê aí muitos brasileiros dizendo o seguinte: eu vou pegar ela na escola, vou pegar ela em casa, né? Você vai com nós, não é assim? Então, usando dois pronomes pessoais do caso reto na mesma frase. Fica muito feio, né? Fica esteticamente horroroso. As pessoas vão entender você falar, mas vão pensar: opa, você é brasileiro mesmo, fala errado. No inglês a mesma coisa. Veja lá, já fiz 3 listas de vídeos, um falando sobre os sons das letras, que é importantíssimo, para você identificar certinho como é que se pronuncia. Por exemplo, a letra A, ela tem de cerca de 6 a 8 diferentes sons, dependendo da regra, da palavra, do contexto que ela estiver inserida. Também estou falando lá tem outra lista falando português com título português para brasileiros, né? Estou explicando lá algumas falhas, alguns erros, né, dos brasileiros e tentando conciliar com isso tudo um melhor aprendizado, né? Um aprendizado com mais eficácia. Aqui eu vou apresentar alguns exercícios para a gente fixar. Vai escrevendo aí, pessoal, como já dizia o grande professor Pierluigi Piazzi, né? Você tem que exercitar muito, repetir muito, né? O cérebro trabalha com repetição, é isso? Então vamos lá. Aqui eu usei aqui alguns exemplos, 1, 2, 3, 4, 5 frases, usando sempre o pronome reto ou subject pronoun, é aquele que exerce a ação, e o object pronoun, que é o pronome pessoal do caso oblíquo, que recebe a ação. Não é isso? O que é uma ação dentro de uma oração? Dentro de uma frase? É representado pelo verbo. Então, o verbo é a ação do sujeito, do pronome pessoal do caso reto. Certo? Aqui em inglês, esse will é uma partícula que indica futuro. Home é um substantivo. É isso? Então, cada frase dessa, cada palavra dessa está meticulosamente colocada em ordem, pessoal. Nós temos que ver isso. Na hora de escrever também é importantíssimo colocarmos em ordem as palavras, né? Os pronomes, né, que é o sujeito, os verbos, os auxiliares, os pronomes oblíquos, os substantivos, os adjetivos, os pronomes, as preposições, não é isso? Então é aqui que eu quero que vocês peguem o espírito da coisa. I will take her home. I will take her home. Não é isso? Então eu usei aqui um pronome reto, um subject pronoun, e aqui eu usei um object pronoun. Esse subject pronoun representa quem em português? Eu, a primeira pessoa do singular. Her representa ela, terceira pessoa do singular. Mas, terceira pessoa do singular é she para ela. Mas eu não posso usar o subject pronoun, não posso usar o reto. Eu tenho que usar o oblíquo. Não é isso? Porque senão fica: eu levarei ela para casa. Aí não dá. Aí eu estou usando dois pronomes retos. Então, certo, eu a levarei para casa. Aí certinho. Lembra lá que eu falei? Ela é a, lhe, lha, se, consigo. É isso? Então, eu a levarei para casa. I will
Take her home. Outra, she was at school with me. She was at school with me. Outro pronome reto, pronome oblíquo. Subject pronoun, object pronoun. Ela, eu. Certo? Aqui o eu entrou como I, aqui o eu entrou como me. Por quê? Aqui o eu está exercendo uma ação. Aqui o eu está recebendo uma ação. Então eu tenho que colocar aqui um reto e aqui um oblíquo. Veja bem, she aqui já é a praticante da ação. Aqui her é a mesma she, só que ela está recebendo a ação. Então, pronome oblíquo. Aqui pronome reto. Se trata da mesma pessoa. Certo? Então, ela estava na escola comigo. Não é ela estava na escola com eu. Não tem jeito. Então, é comigo. O pronome oblíquo certinho usado aqui. Mais uma. We wanna talk to you. We wanna talk to you. We, nós, né, em português, exercendo uma ação sobre you. Nós vemos que you é mais fácil, porque you, tanto no singular como no plural, ele também, respectivamente, o oblíquo é o mesmo. Então fica mais fácil, certo? Então, we wanna talk to you, nós, exercendo uma ação sobre you, que é tu, segunda pessoa. Ou vós, que é a segunda pessoa do plural. Aí depende do contexto. Nós queremos conversar contigo. Não é como, né, muitas pessoas... nem vou falar região do Brasil não, pessoal, porque o pessoal fica chateado, não é isso? O pessoal fica chateado, acha que a gente tá criticando e não é nada disso, né? Aqui muita gente fala assim, nós queremos conversar com tu. Aí fica complicado, né? Aí o outro, você vai com nós? Aí, né? Então aqui nós vamos pegar certinho, porque você falando assim em português, também você vai ter a propensão de falar inglês. E aqui nós queremos que você fale certinho, escreva bonitinho. Certo, pessoal? Outra frase. He has walked beside it. He has walked beside it. Ele tem andado ao lado dele, ou dela. Nota que it, como eu falei aqui, representa animais, coisas e objetos. Ele pode ser tanto o detentor da ação como o recebedor da ação. Então aqui ele está recebendo a ação. He has walked beside it. Provavelmente ele tem andado ao lado dele. Pode ser um cão, né, ou uma cadela. Né, pode ser um livro. Não é isso? Pode ser um teclado, um violão. Depende também do contexto, certo? Então, he has walked beside it. Ele tem andado ao lado dele, dela. Animais, objetos ou coisas. A última, you must invite him. You must invite him. Tu deves convidar-lhe ou convidá-lo. Lembra? You, é isso? You must invite him. Cadê o him? Him aqui. Him quem é? He é o mesmo. Então, em português, ele. Então, you must invite him. Tu deves convidar-lhe ou convidá-lo. Nunca dizer, tu deves convidar ele, que é complicado. Então, é assim que se faz, pessoal. Entenderam aí? Qualquer coisa, perguntem. Se inscrevam, ative o sino, dê um like se você realmente gostou. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.